Agora vem as informações do Grêmio. Nós queremos saber do jogo. Nós temos uma decisão hoje. Eu queria que tu te chamasse Simon Biancucci, que era o cara aquele do Flamengo, mas não é Simon Bianchini. Por Primo favor, do Messi. me dê as notícias do Grêmio. Se tu tiver uma vez alguma ruim, o telefone do primo dele. se tu tiver alguma ruim, E ele te deu? não dá. Não ataque o mensageiro. Boa tarde. O Eduardo Gabardo trouxe um teste que foi feito ontem no único treino do Grêmio de um time ofensivo. O Mano não confirmou ainda para os jogadores qual vai ser a equipe, deve fazer isso somente horas antes da partida, mas ele testou um time mais ofensivo pensando numa necessidade de resultado no segundo tempo. A tendência é que esse time não comece a partida. Então, só para passar esse time, essa equipe... O time do teste. O time do teste, porque ali a gente já tem alguns prováveis indicativos da escalação. Tá, vamos lá, o time vão pra dentro deles, então. O time time que foi testado: Volpi, Dodi na lateral direita, Wagner Leonardo como zagueiro pela direita, Kahneman na quarta zaga e Marlon na lateral esquerda. Meio campo com Vila Sante e Monsalve e na frente 4 atacantes: Christian Oliveira, Bright White, Aravena e Amuso. Esse é o time do teste. E agora é um misto com informações e também a partir da lista de relacionados que a gente pode fazer algumas leituras. Primeiro, o João Pedro está relacionado, ele tem sido preservado de alguns treinos depois da pancada, é o único lateral à disposição, vai para o sacrifício, querendo ou não, porque o Grêmio vai ter o Serrote e o João Lucas somente em julho, praticamente, para atuarem. Então, o João Pedro vai jogar todas que ele conseguir até lá. Deve ir para a partida. Então, o Dodi foi feito um teste para tiver que empurrar o time adversário mais para trás e também para qualquer eventualidade que o Grêmio vai ter no calendário. Outro teste, o Monsalve recuado. Já foi feito isso por outros treinadores. O Mano também, acho que no jogo contra o Godoy Cruz, a semana passada, acabou A gente adaptando estava isso. tentando lembrar, Simon, qual Foi dos contra o jogos Godoy ele... Cruz. Mas não foi do Godoy Cruz. Acho que o Renato fez isso ano passado. Renato fez em alguns jogos. Não, mas esse agora, por agora... Renato- teve Godoy um- Cruz. O Renato puxava o Dodi ou o Que Vila entrou Sante também. pra zagueiro e puxava o meia pra volante e botava mais um jogador na frente. Então, mas aqui é um indicativo, até porque, e daqui a pouco a gente pode fazer um capítulo à parte, porque novamente o Cristal não foi relacionado, o Monsalve, que vem recebendo elogios da comissão técnica, deve ser o meia no 4-2-3-1. Uma outra questão que é interessante é a zaga. Se treinou nesse esquema mais ofensivo com 2 zagueiros canhotos, é uma tendência, é um jogo em casa, a gente sabe que o Gemerson vem sendo criticado, não pode jogar no domingo, então já pode ser até uma simulação porque o Grêmio deve apresentar contra o Bahia no final de semana pelo Brasileirão. Eu diria que o grande mistério segue sendo na ponta esquerda, já que o Christian Oliveira volta do lado direito, como atacante pelo lado direito, na ponta esquerda tanto o Aravena como o Amuso podem aparecer por ali. O provável Grêmio, a partir dessas reflexões e todos esses levantamentos que a gente fez: Volpi, João Pedro, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Vila Sante, Dodi, Christian Oliveira, Monsalve e a dúvida entre Aravena e Amuso na frente, o Bright White. Treinou a maior parte do tempo. Bom, o time que foi mais testado foi essa formação mais ofensiva, porque muito que os técnicos pensam é que, como tem uma formação definida, os jogadores já sabem mais ou menos o que precisa fazer. Treinar o plano B. É, a alternativa. E diminui pelo menos a ideia de 2 centroavantes, Bright White e Arezzo, que também foi a escolha inicial contra o Godoy Cruz na semana passada. Eu fiz referência a esse jogo exatamente uma semana, porque algo idêntico está acontecendo, só que agora o silêncio foi adotado entre as partes. O Cristaldo não está relacionado. Semana passada, eu faço questão de recapitular os fatos, os eventos. Logo que o Grêmio divulgou a lista, eu enviei mensagens tanto para o staff como também para o Grêmio. O staff, os empresários do jogador me disseram que ele tinha uma proposta de um clube da Europa inicialmente. Depois o Grêmio mandou uma mensagem que seria uma opção da comissão técnica do treinador, não relacionar o Cristaldo. Essa mensagem, poucos minutos depois, foi apagada por esse dirigente, não só para mim, mas para outros repórteres. E daí depois, cerca de 1 hora depois, fui procurado pelo empresário do jogador me dizendo que ele tinha um problema muscular, um desconforto, e essa foi a versão que depois o Grêmio enviou uma nota 3 horas depois da ausência do nome do Cristaldo entre os relacionados contra o Godoy Cruz. Ele treinou na
quarta, quinta e sexta e foi relacionado para jogar contra o São Paulo. Ficou no banco, entraria no final da partida, quando o Grêmio toma o 2-1, estava pronto para entrar, para ser a última substituição do Sidney Lobo. O Grêmio toma o gol de pênalti e o Sidney Lobo faz uma mudança na troca. Entra o Arezzo e não o Cristaldo. Porque também isso é importante trazer no contexto da situação do Cristaldo. Se ele entra em campo contra o São Paulo, era a 7ª partida. Né? Então é um jogador que agora não está sendo relacionado também na Copa do Brasil, só que desta vez eu procurei ambas as partes, Grêmio e o staff do Cristaldo, e eu não obtive retorno até agora, se ele tem algum problema muscular ou se daqui a pouco foi opção. Mas o Grêmio tem 9 estrangeiros relacionados, que é o limite. Tá, mas se ele estava fardado para entrar... no banco. Pois é, e ele chegou a ser acionado, depois trocou, então o Grêmio... Não é uma estrutura de não botar para jogar. Exatamente, não é uma estrutura de, não pode fazer o 7º jogo. Exatamente. Que ele teria entrado ali mesmo que por um minuto. O Sidney Lobo não ia pensar nisso na hora do cara entrar em campo. E hoje, por exemplo, em tese não teria nada a ver. Agora, como jogar o Grêmio hoje, para mim o grande problema passa tudo tudo passa pelo momento do João Pedro. Para mim isso é que vai definir essas estratégias todas que nós estamos falando aí. Momento físico. Não, se ele jogar é diferente. Se ele jogar, vai ser a base do time essa que a gente tá ele não aparece nas imagens ontem do treino. No domingo ele não estava mancando. Porque o Grêmio, aquele dia, precisou tirá-lo do jogo, improvisar um jogo que estava empatado. Não tira um jogador de um jogo daquele porte, porque, vamos preservá-lo. Não foi por isso, né, gente? Quem iria atuar era o João Lucas, que teve na sexta-feira uma lesão muscular. Uma lesão confirmada que só volta depois lá da janela. Então, esse é o problema de um jogo desses. Para mim, tudo passa por isso, Pedro. A gente vai estar especulando aqui, tem um monte de possibilidade, porque faz parte. Agora, depende dessa situação, desse jogador, que é um jogador que não é uma confirmação, mas que é o único que tem. E o que eu acredito que se ele tiver condição, o time é normal, óbvio. Esse primeiro citado. Exatamente. Pelo se ele não joga, para mim, eu tenho outra ideia, mesmo com esses jogadores citados aí, para mim o cara do lado vai ser o Christian Oliveira. E é claro que o Mano tinha mesmo que fazer um treinamento, e era um só que ele tinha à disposição, com a coisa mais heterodoxa, mais maluca que se possa imaginar, que é Monsalve de volante, 4 homens na frente. Ele tem que fazer esse teste para ver como funciona, no mínimo, o lugar, a geografia de cada um no campo, porque esse jogo é muito imprevisível. O Guerrinha, tomara que seja certo, o Guerra esteja certo, o César, de que o Grêmio nem sua para ganhar, para fazer os 2 de diferença, mas o que o Grêmio está nos mostrando também pode autorizar outro pensamento, de que vai sangrar para fazer 1 de diferença. E aí ele precisa ter alternativas para chegar no segundo, que aí, classificou, né? Não tem mais jogo, fura a bola, aquela conversa de sempre. Escala o Grêmio, hein? De novo, a projeção possível Grêmio para hoje à noite. Volpe, João Pedro, Wagner, Leonardo e Kahneman, 2 canhotos, e o Marlon na lateral esquerda, Vila Sante, Dodi, Christian Oliveira, Monsalve e Aravena ou Amuso, Bright White. Gustavo Martins ontem voltou a treinar com bola, ainda com algum tipo de limitação. Vai ser reavaliado diariamente e pode ser uma alternativa para ficar no banco de reservas domingo contra o Bahia. Na horas da manhã. Passa a ter mais um. Mais um para fazer a zaga pelo lado direito. É uma lesão de grau 2 ligamentar, não teve que passar por nenhum tipo de procedimento cirúrgico. O Grêmio tem uma certa cautela, mas é um jogador que o Grêmio celebra porque não pôde ficar ainda à disposição, né, do Mano Menezes. Ele machuca antes do Godoy Cruz na Argentina, a estreia do Mano Menezes, praticamente no primeiro treino da nova comissão técnica. E Pedro, para fechar, ontem esfriou o negócio do Grêmio com o Palmeiras pelo Gabriel Grando. Que bom. Aí que tá. O Palmeiras chegou na oferta que o Grêmio desejava, 2.300.000 euros pelos 75% dos direitos econômicos que tem desse goleiro. Só que o Grêmio demorou várias vezes para responder ao Palmeiras. E nesse meio tempo, o Lomba desistiu de sair do Palmeiras e voltar para o Rio de Janeiro. E por isso o negócio deu uma esfriada. Mas também uma reclamação que o Grêmio estava empurrando com a barriga. Principalmente, e a gente trouxe esse detalhe ontem em 0 Hora, que o Grêmio entende que não poderia correr o risco de perder o Grando sem a janela estar aberta para uma reposição. E o Palmeiras tem interesse de que o Grando estivesse à disposição para o Super Mundial. Esse era o conflito. E daí, imagina, o Grêmio libera o Grando antes da janela, o Volpe tem algum tipo de problema físico ou
tem que ir pro banco e o Grêmio não tem um goleiro experimentado. Então, também por isso... Mas essa notícia... negócio foi deixado de lado nesse momento. Que o Grêmio demorou para responder. A primeira proposta foi apresentada dia 2 de maio. Isso, que o Grêmio demorou para responder. Eu já ouvi muitas vezes que o Grêmio demora para responder quando é de interesse do Grêmio, né? Não me parece que isso seja uma estratégia, sim uma forma de trabalho. Porque isso é outra coisa que não dá para entender. Isso é outra coisa que não dá para... O Grêmio tem algumas coisas que não se explica. Essa é uma delas. Eu não entendo como que o Grêmio não trocou o rumo do seu departamento de futebol efetivamente. O Grêmio demitiu o Renato e disse que trocaria. E conseguiu manter o Luiz Wagner Vivian e a estrutura do departamento de futebol, mesmo mudando dirigente. E aí eu escuto hoje essa história. O Grêmio demorou para responder. O que eu já escutei de gente dizendo que o Grêmio demorou para responder situações do interesse do Grêmio, por exemplo, o Grêmio sequer... zagueiro. Não, o Grêmio não respondeu, Pedro, ao oferecimento do Inestrosa em janeiro. O Inestrosa é um dos melhores jogadores da Libertadores.